tô pegando aqui, né? Porque eu tô acostumada com o Teams no trabalho, e o Teams ele já dá a gravação e a transcrição junto. E aqui o Meet ele não dá. Aí ontem eu fiquei apanhando do Google Meet para entender como é que eu fazia. E aí eu achei uma transcrição, tipo, por minuto a minuto, uma porcaria, mas já vai me ajudar em alguma coisa, vou ter que só editar ela, Uhum. mas não é o mesmo padrão, fiquei Ah, não é triste. igual. Eu achei que é. Ah, não é. Mas já Me ajuda, ajuda. só de gravar a reunião para a gente bater e depois ter o texto, mesmo que seja todo um texto louco, já ajuda, Sim, né? Bem melhor que nada. sim. Mas então vamos lá, coloquei aqui para gravar. Queria que você começasse se apresentando, Dani, só para eu tomar nota depois de algum detalhe que eu possa esquecer. O que você faz na Raiz? Desculpa, Na é o raiz nome do da problema. empresa que eu trabalho, porque eu tô literalmente com o caderninho que tá escrito Raiz, aí eu abri e falei, Raiz, o que que você faz na Aliança, qual que é o seu setor, qual que são as suas atividades? Tá. Meu nome é Daniele, eu trabalho na Aliança desde 2018, sou analista de marketing, trabalho num setor chamado curadoria, que ela está hoje abaixo da comunicação. A curadoria ela começou com um processo inicial para organizar, fazer literalmente uma curadoria de conteúdos e campanhas e organizar melhor a fluidez das redes sociais da Aliança. Com o passar do tempo e também pela formação em marketing, meio que a gente foi se envolvendo um pouco mais, além das redes sociais, nas demandas realmente de cada setor, né? Seja da captação de recursos, parte de evangelização, vocacional, RH mesmo, né? Enfim. E aí, para ajudar nos setores em geral da aliança. Há uma proposta hoje de que a curadoria se torne o marketing da aliança. Mas isso ainda está em fase de transição, de análise da presidência, enfim. Então, hoje, nossa estrutura tem a comunicação, tem as redes sociais, conteúdo, a produção, e a curadoria é um setor abaixo da comunicação que ajuda, faz o intermédio, digamos assim, com os outros setores, entendendo demandas que, inclusive, serão pedidas à comunicação. Um pouquinho disso. Boa. E aí a gente falando um pouquinho mais de aliança institucionalmente, para você, como que as pessoas elas enxergam a aliança hoje? Ah, eu vejo que a aliança tem vários públicos, né? Então, a aliança ela é uma instituição religiosa, né? Que no meio católico é uma nova comunidade que tem várias frentes de evangelização, que atua desde encontros carismáticos, querigmáticos, e também atuação com os mais vulneráveis, então com a população em situação de rua, com crianças nas comunidades da periferia, e até evangelizações mais disruptivas, digamos assim, que com garotas de programa, em cortiços. Esses tempos atrás teve até uma evangelização em Brasília, para os políticos, então é bem ampla a atuação da aliança, então tem a questão dos mais vulneráveis, mas não fecha as portas para alcançar todos, digamos assim. E também tem a parte pensando nos outros públicos, né? Pensando na questão das empresas e um pouco do governo, com quem a aliança tem parcerias. É sim uma instituição religiosa, porque nós nunca negamos a nossa primeira fonte, né, do porquê e da missão, mas que tem essa atuação mais social. Então, a atuação é como um terceiro setor, mais voltado com frentes de projetos. Eu estou num prédio novo, então tá tendo obra. Se tiver muito ruído, você me fala que eu tento pôr um fone para amenizar. Não, tá tranquilo, deu para escutar barulho de fundo, mas assim, não, nada que fez sua voz perder, nada disso. Tá bom. Na sua opinião,
como que você queria que a aliança, você deu uma imagem do que você acha que as pessoas percebem hoje a aliança, como que você queria que as pessoas percebessem a aliança? Essa já é a imagem ideal dela ou não? Você acha que deveria ser uma coisa mais, um pouco mais ou trabalhada nisso ou diferente disso? Eu acho que talvez de uma forma mais ampla do que a aliança é. Por que eu digo? Como a aliança atua em várias áreas, então, desde os mais vulneráveis, tem encontro querigmático, tem a parte que até ajuda na parte de políticas públicas, digamos assim, né? Porque tem a parte de assistência social, então faz um pouco daquilo que o governo também espera, né? De ajuda, enfim. É como se cada frente tivesse uma visão diferente da aliança. Mas é difícil falar o todo da aliança, então a aliança ser reconhecida pelo todo dela. E aí, no meu ponto de vista, né, talvez a aliança precisasse ser mais. A voz da aliança precisasse ser ampliada no sentido de tudo que ela faz, mas de uma maneira talvez mais estruturada e organizada. Então, e eu digo isso porque, justificando, né? Muitas vezes, quem é missionário interno, quem tem uma vida na aliança, não tem a dimensão do social da aliança. E, às vezes, as pessoas que são mais ligadas ao social não têm a dimensão espiritual, tanto ali da aliança. Então, talvez mostrar melhor, de maneira mais organizada, mas ampliando essa visibilidade. Não somos só a assistência social, mas não somos só encontros querigmáticos, não somos só a parte religiosa, né? É como se fosse uma missão atuante, né? Então, acho que um pouco disso. Ai, o Bento acordou, deixa eu pegar ele. Vai lá. Voltei. Vamos conversar agora. Agora você vai participar dessa entrevista, Bento. Aqui. Pronto. Dá oi. E, A cara de sono. mamãe, que é isso? Ela Normalmente eu acordo e vejo outras coisas. tá Que bravo, porque tristeza. como tá esse barulho de obra, dorme. Até que dormiu bem, Ah, dormiu é. um pouquinho, mas, tipo, muito barulho, chega uma hora que não Ah, dá. não. Nossa, é verdade, ainda tem isso, né? Poxa, quando a gente tem criança pequena em casa, aí Não fala, não fala. vem um bendito de meu pai e bate o teto, bate a parede, bate o chão. Mas tudo bem, vai fazer, tirando pequenas sonequinhas, Beto. Não fique estressado, por favor. Isso, pronto. A galinha, bochechona, fofo. Muito fofo. Tadinho agora. Bom, vamos aproveitar que ele ainda tá assim, acordando, para conversar, que daqui a pouco ele vai querer brincar. Uhum. E aí, Dani, como que você acha que a aliança, no todo, assim, na forma com que ela tem se posicionado hoje, ou que a administração, a assembleia, o conselho, todo mundo, assim, qual que são os desejos, assim, como que a aliança gostaria de ser vista e reconhecida pelas pessoas? A aliança como organização no todo, assim, tem algum movimento que tenta ir contra isso que você disse, ou a favor daquilo que você já disse sobre como as pessoas enxergam, como você acha que ela deveria ser vista, e aí um terceiro braço aí de como ela está querendo se posicionar, mas talvez não esteja conseguindo ainda. Existe, como a aliança, ela
tem uma presidência distribuída, então cada presidente traz em si uma visão um pouco diferente também sobre a instituição. O que eu percebo é que há um movimento para que se fortaleça a visão religiosa da aliança para fora. E aí, institucionalmente, com outros setores que atuam na parte de desenvolvimento institucional, de mobilização de recursos, se pede que a aliança se mostre mais social. Então, cada frente, de acordo com a sua necessidade, deseja que a aliança seja vista mais de acordo com o público que ela melhor trabalha, digamos assim. Por isso que talvez na minha fala seja mostrar mais dessa unidade da aliança do todo, para atender de fato essas duas demandas, porque de fato são caminhos diferentes, mas que de fato querem fortalecer a sua posição, digamos assim, mas em vista daquilo que a aliança faz também. Então, se a aliança é uma comunidade católica, aparecer mais no meio católico e reforçar que somos católicos. Para a parte que trabalha, de fato, que puxa muito essa área de parcerias, principalmente com empresas, e na parte de parceria pública, não há tanta necessidade disso, porque para os recursos, normalmente se pede mais a atuação social. Sim, desafio. Sim. Eu cheguei a pesquisar algumas instituições, né? Então, tem instituições que elas mostram bem isso. Um exemplo foi a Visão Mundial, que eu consegui pesquisar, que é evangélica, não é católica, mas que ela é uma igreja e que ela tem a sua atuação social bem definida e que não nega que são cristãos, sabe? Acho que existem, de fato, outras instituições, mas eu acho que é um pouco disso que talvez fosse o ideal para nós, mostrar nós somos isso e fazemos tudo isso. Sim, é. É. O difícil, falei que tô trabalhando o lado cientista social, porque eu quero sempre ficar dando opinião e complementando, mas é para ficar quieto, então só faço sim, não. Depois você fala. Depois eu falo. Beleza. Agora pensando um pouquinho mais desses grupos de pessoas, né, que a aliança se relaciona, que você já nomeou como públicos, com quais grupos de pessoas a aliança precisa se relacionar para existir, assim, quais são os públicos mais importantes? Eu vou colocar tanto os públicos internos quanto os públicos externos. Então, internamente, nós temos a comunidade de vida, que são os missionários vinculados, que levam às fraternidades, às casas de missão. Temos a comunidade de aliança, que são os membros vinculados à aliança, que eles levam o carisma, as evangelizações e o nome da aliança nas suas cidades. Nós temos os amigos missionários, que eles têm um vínculo com a aliança, muito voltado também à evangelização ou ajudar a obra. Tem pessoas que conhecem a aliança, talvez poderiam ser os participantes, mas eu digo que são os que conhecem, né? Já foi a algum encontro, já participou de algum retiro, já ouviu falar da aliança em algum momento. Então, acho que esses 4 públicos principais, internamente, digamos assim. Aí nós temos os doadores, que parte desses doadores são membros ou de comunidade de aliança, ou amigos missionários, ou mesmo participantes, mas são os doadores de pessoa física, que eles podem fazer doações em dinheiro, em materiais, comida, produto de higiene para as casas e fraternidades. Tem a doação de nota fiscal paulista. No Ceará tem a nota fiscal, que eu não sei o nome específico, mas no Ceará também tem esse programa. Tinha em Minas, mas eu não sei se a Aliança trabalha, eu acredito que não.
Mas nós temos essas pessoas que ajudam dessa forma. Tem pessoas que doam roupas, então tem esse público de doadores, pessoas que ajudam a sustentar a obra, pessoa física. Tem as pessoas jurídicas, então as empresas, que são os parceiros, e eles atuam. Alguns também tem várias formas de doação que as empresas ajudam. Então, tem empresas que fazem sua doação pelo imposto de renda, tem empresas que fazem uma doação monetária, tem empresas que fazem doação de voluntariado, tem empresas que fazem doação de materiais ou alimentação. Isso varia e o valor varia de acordo com a, com, com a disposição da empresa, digamos assim. Há um tempo atrás, havia um projeto chamado Empresa Amiga, que também era para oferecer, como se fosse um programa de empresas de doação mensal. Enfim, que podiam ajudar com a doação mensal. O que mais? Nós temos o governo, e aí eu digo governo, vou dizer no geral, que são as parcerias públicas, mas porque tem as secretarias, da qual a aliança também recebe alguma fonte de recurso, não para tudo, mas um exemplo, a gente já teve ajuda do Condeca, então isso é de acordo com uma secretaria específica, então tem secretaria municipal, tem secretaria estadual. Há um tempo atrás, a gente teve uma parceria com o governo federal para um projeto específico, então, como a aliança tem várias casas de acolhida, tem as fraternidades, tem creches, CCIs, CIs e CCAs, que são projetos mais voltados para a educação, tem o SASF, que é para as famílias. Cada um desses projetos é possível também ter algum tipo de ajuda do governo. Então, eu estou colocando parceria pública e governo mais nesse sentido. E aí tem voluntários também, que entram ali nos participantes. Os voluntários, eles oscilam entre ajuda religiosa e ajuda social, mas tem essa distinção. E tem as pessoas que nós não nos conhecem ou que a gente alcança através das redes, que acabou vendo em alguma postagem, né? Enfim, então tem os potenciais, digamos assim, né? Que muitas vezes no meio católico, às vezes por meio da internet, através dos retiros também, que os missionários vão pregar, enfim, então também são pessoas potenciais a conhecerem a aliança, e também por meio dos Talitha Cuns, que são jovens que são alcançados, né? Então, tem esses... Poderia colocar um outro grupo, mas não sei se... Acho que entraria nos participantes, nas pessoas que conhecem, dos evangelizados, né? Porque são as pessoas alcançadas pelo trabalho da aliança. E aí eu estou colocando de uma maneira geral, mas também tem os evangelizados que são mais, digamos assim, né? No nicho religioso mesmo, então, por exemplo, tem evangelização com as garotas de programa. Elas conheceram a aliança através daquela evangelização, ou do Missão Talitha Kum, ou do Talitha Kum. Mas também tem alguns que foram alcançados, principalmente nas casas de acolhida, através do trabalho de assistência social, que caminha junto com a evangelização, mas que tem esse foco um pouco mais assistencial, mas que também trabalha a integração total do ser humano. Então, da sua parte, né, espiritual, social, emocional, né? Enfim. Então, acho que são esses, assim, são bastante. É bem amplo. São só esses, né? São só tudo isso. A gente é Só só tudo isso, né? Calma aí, só um minutinho. Eu vou anotando algumas coisas também, que eu vou pensando na hora que você está falando, daí eu... Vai dando uns insights, né? É bom. vai dando, não tem o que fazer. É nessa hora que a gente tem que anotar, porque depois vai parar para olhar todos os textos, vai ficar, poxa, eu tinha pensado uma coisa legal aqui, mas... E quanto que a aliança ela dedica para se relacionar com esses grupos de pessoas? Desde a ação até
desde a ação até a contribuição que ela recebe dessas pessoas por meio dos relacionamentos, né? Então, qual a maior contribuição que essas ações trazem para a aliança? A aliança ela se comunica de distintas formas de acordo com os públicos. Então, para quem é doador mensal, por exemplo, recebem na sua casa uma carta escrita pelos padres, né? Agora a gente mudou um pouco o formato, mas uma carta com as notícias e comunicados via WhatsApp. Para quem é membro da comunidade de aliança e da comunidade vida e quem é amigo missionário acaba fazendo referência a alguma pessoa específica, então coordenador da casa, referência dos grupos, e aí tem as formações, os comunicados oficiais da presidência, que a presidência acaba meio que falando com essas pessoas, então, ou informações permanentes, ou em formações específicas, ou momentos, né, enfim, esse ano a gente está em uma campanha de arrecadação, então, vez ou outra a gente faz uma live para falar com todos os membros, visando que cada um está em uma localidade diferente, um país diferente, uma cidade diferente, então, muitas pessoas em lugares diferentes, então acaba sendo mais por videochamada, coisas assim. Uma coisa que nós percebemos há um tempo é que nós não tínhamos um histórico dos filhos da aliança. Então, há pouco tempo, nós começamos com um sistema chamado Bússola, que registra um pouco desse histórico das casas de acolhida, né? Das casas de acolhida, dos filhos, para saber, passou aqui uma vez, passou a segunda vez, né? Ter um pouco desse histórico de acompanhamento. O que hoje nós carecemos e que nos falta talvez esse registro de contato, esse contato com todas as pessoas que passaram pela aliança. Digo isso no sentido que uma pessoa que fez o Missão Thalita Cum, participou dos Thalita Cums, ficou em alguma lista de algum coordenador, mas não foi repassado sistemicamente. Então, hoje a aliança, num ano, ela alcança em torno de 5.000 jovens no Thalita Cum, nos TKs, né, nos TKs que tem. Só que esse registro, esse histórico dessas pessoas, ele é perdido, normalmente fica com o coordenador da cidade. Há um tempo atrás também, há pouco tempo, nós ganhamos um app da Aliança, com a intenção de registrar todas as pessoas que conhecessem, tal, não sei o quê. Mas ainda assim, não é todo mundo que registra. E, por exemplo, tem pessoas que não têm nem tem o celular, mas não conseguem instalar um aplicativo a mais, na minha realidade, por exemplo. Então, ainda assim, é limitado, porque não são todas as pessoas que vão conseguir se cadastrar ou se registrar no aplicativo. Quando eu voltar de férias, eu estou para parar com o Alberto, que é referência da comunidade Aliança, dos coordenadores, e com a Clara, que é a referência das evangelizações, para tentar, pelo menos, conversar sobre um banco de dados, assim como a Bússola, né, que registra e cadastra os acolhidos, para que também cadastrem, né, esse pessoal, enfim, porque realmente não tem histórico. Então, de fato, aqui se perde um pouco dessa linha de comunicados. Então, não é que esses contatos são reaquecidos. Eles são reaquecidos se eles vão num pós-encontro e continuam caminhando com a aliança. Mas se um deles se perde, digamos assim, né, no sentido de perde o contato, não fica um registro sistêmico, fica com um coordenador que aí se aquele coordenador entrar em contato, bem, se não vai ser um contato perdido. Então a gente fala um pouco dessa questão do pastoreio, né? Que acaba sendo um relacionamento muito um a um, né? Ou através também das redes sociais. Mas a gente entende que nem todas as pessoas que estão nas nossas redes sociais, elas ou tiveram uma experiência próxima da aliança, ou muitas pessoas que conhecem e seguem as redes sociais conheceram através das próprias redes, ou de ouvir falar, de um encontro, mas não necessariamente tiveram uma experiência tão próxima com o carisma. Acho que é isso. Boa.
E diante desse panorama e de formas de relacionamento que a Aliança tem com esses grupos de pessoas, como que você avalia o relacionamento com esses grupos? Você olhando assim, pessoalmente. Hoje, talvez a melhor, ainda não é perfeito, tá? Mas o melhor relacionamento que se tem acaba sendo com também tem as parcerias, né? Públicas e as privadas. Mas eu acho que talvez um pouco mais com a parceria pública e privada e com os doadores. Ainda assim, não é perfeito, porque haveria outras possibilidades de manutenção desse relacionamento. Então, talvez com e-mail, tem os e-mails, mas normalmente eles são e-mails de cobrança e não e-mails de relacionamento, de devolutiva, né? Enfim, isso acontece mais com as empresas quando a gente tem uma prestação de contas. Mas eu acho que precisaria. A gente, há um tempo atrás, tinha um boletim por uma falha de. Eu ia falar falha de recursos humanos, não era enviado esse boletim. Então, as pessoas não recebiam e paramos de fazer o boletim. Hoje a gente entende que é algo importante como uma forma de mostrar tudo que está sendo realizado e uma forma de comunicação, de integração entre as partes. Então, existe um projeto que a gente volte a fazer os boletins para o próximo ano. Acho que talvez, acho que é para o próximo, não sei se esse ano vai dar tempo. A intenção era para isso, mas vai depender dos projetos e você sabe, né? Mas eu acho que precisa ser talvez melhor explorado, e principalmente acho que são as duas coisas, né? A questão sistêmica, se há um registro e não fica na mão de uma pessoa, só para se ter um histórico. E principalmente fazer esse relacionamento de maneira mais personalizada e pessoal, porque isso também faz com que as pessoas elas continuem vinculadas, digamos assim. E eu digo isso porque também a gente começou essa campanha de arrecadação, e a campanha de arrecadação a gente percebe que os coordenadores não repassam a informação para os grupos. Então, se pede algo para os coordenadores e muitas vezes aquilo que era algo que o coordenador deveria fazer, de enviar uma mensagem, ele não faz. E aí a informação não chega na ponta, né, daquilo que tinha sido previsto, planejado. Então, nós percebemos que estamos com essa lacuna de comunicação de fato, porque até mesmo com a comunidade de vida e comunidade de aliança, acho que com a comunidade de vida não tanto, porque tem mais, digamos assim, essa supervisão da presidência, mas também com a comunidade de aliança, que muitas vezes um recado que é pedido para ser transmitido, ele não chega na ponta. E aí, talvez, se a gente tivesse isso sistemicamente, seria uma garantia de um envio, uma mensagem, um e-mail, algum contato direcionado e que, de fato, fosse efetivo. Legal. Doida para comentar. Era ficar falando muito. E desde ontem eu falei assim, estava até falando com meu noivo, eu falei assim, nossa, eu não sabia que eu era tão palpiteira, até começar a falar. Mas é porque é um assunto que eu conheço bem, né? Uma realidade que eu conheço muito bem, então você quer falar, né? Eu falei, nossa, como a gente quer. Não, é difícil ficar com a boca fechada nessa hora. Eu falei, é muito difícil. Eu falei, eu estou fingindo que eu não conheço a aliança. Estou fingindo que eu não conheço, que eu estou assim, nossa. E agora, pensando um pouquinho mais em comunicação e relações públicas, eu queria saber se você já ouviu falar do profissional de relações públicas e se você sabe qual é o papel desse profissional em qualquer tipo de organização, seja ela social, enfim, privada, estatal. Olha, o que eu sei, né, muito... É o que você sabe mesmo. Tá? Eu até brinquei ontem com a Selma, não é para procurar no Google, Selma. E ela,
Eu não estava olhando. Eu nem tenho como, porque eu tô com uma criança do lado do celular. Boa. Mas o que eu entendo de um profissional de relações públicas é justamente uma pessoa que ela cuida da visão institucional da organização. E aí, a nível de como ela vai ser vista no mercado e como vai ser o relacionamento dela com as outras partes, aí a nível de instituições, a nível de imagem institucional. É isso, doutora? Me conta! É, isso também. É tudo isso. É bastante coisa. Mas legal, você já tem uma visão bem ampla. É, e você acha, como que um profissional assim poderia ajudar no caso da aliança? Olha, há um tempo atrás, nós começamos um trabalho de assessoria de imprensa. E eu vejo que isso já foi muito positivo, no sentido de mapear algumas coisas que a aliança aparece e não é nem não, não é nem zelar, mas começamos o monitoramento, né? Digamos assim. Então eu vejo que uma pessoa de relações públicas na aliança talvez ajudaria a. Você está falando, você está brincando, não? Você está vendo o pecado? Ele puxa, eu já vou voando com ele. Mas uma pessoa de relações públicas ajudaria a aliança a fortalecer sua marca e sua. Como a aliança alcançar esse como a aliança deseja ser vista. Eu digo isso porque um pouco pela experiência do marketing, Você é a formado gente. em marketing mesmo. Você Isso, é, né? do Boa. marketing. O marketing, ele meio que propaga aquilo, e até tem a parte de branding, como a marca quer ser vista. Mas isso precisa ser cuidado e zelado a longo prazo, né? Não é só a nível de uma campanha específica. E digo isso porque também, como no marketing, às vezes a gente está em mais de uma campanha envolvida e com várias demandas internas, então às vezes eu estou com umas 4 campanhas, vendo a parte do vocacional, vendo a parte do Congresso Jovem, vendo a parte do Missão Thalita Cum, vendo a parte de doação. Então, são várias campanhas para serem cuidadas. E uma pessoa específica de relações públicas ia meio que zelar pela imagem institucional da aliança, sabe? Uhum. Tá te escalando aí. Eu tô achando incrível você pleníssima continuando falando e ele te escalando, assim, tipo, Super sério, aí ele puxa o cabelo, fala. e ele caçando, assim, tira. Você não viu quando ele tá em reunião, porque daí, agora eu tô com o celular, ele tá só olhando, mas às vezes eu tô com o notebook, aí ele fica na frente do notebook assim, e começa a digitar, e fica, não, Ai, que legal. É isso aí, Bento. Já vai pegando jeito já, porque o futuro é do home office, você tem que lutar por isso. fala, meu estagiário, já tô treinando. Estagiário, exatamente, exatamente. E hoje, dentro da aliança, alguém desempenha essas funções de gerenciamento de crise, relacionamento institucional, assessoria de imprensa, eventos, comunicação interna, reputação? Como que isso acontece aí dentro? E você tem alguma situação que aconteceu que é conectada a esses assuntos, essas atividades, que você sentiu que precisava de alguém mais capacitado para fazer ela? Olha, assim, a nível de gestão de crise, quando tem algo que é mais está para acontecer iminente, meio que a gente forma um núcleo, um comitêzinho para discutir sobre. Mas eu sinto que falta mais elementos técnicos do que, porque muitas vezes são mais baseadas em opiniões pessoais. Ah, não tem problema, ou tem problema. Mas então alguém tem que trazer algum elemento mais técnico para tentar falar, olha, isso aqui pode dar ruim. Há um tempo atrás, principalmente na época de eleições, nós fizemos alguns vídeos, nosso fundador fez alguns vídeos e queria divulgar
E ali, eu acho que ele, não lembro se ele mencionava diretamente um partido, mas pelas falas eram meio direcionadas a um ataque. E a gente sabia que poderia ter algum conflito, alguma fala. Uhum. Eu vou falando, eu vou deixar só a câmera para Pode, cima. não, fica tranquila, Dani, pode ir falando e. Vem cá. E aí, a gente percebeu que poderia dar em algum sentido. Uhum. Nós chegamos a perder alguns sócios nessa época, alguns doadores, né? Por conta de algumas falas. E também, em, em uma manifestação que teve há um tempo atrás, uma das missionárias internas, ela morava na cidade de Brasília, estava de férias, e ela apareceu nos stories dela no dia de um ato. E algumas pessoas entenderam que ela estava no ato, porém ela estava de férias passando. Mas como ela representa a instituição, dá a entender que a instituição está com Apoiando aquela aquilo, tá dentro. Uhum. isso, que está atuando como uma voz ativa daquilo. Então, para a gestão de crise seria, eu vejo que é algo, principalmente em épocas de política, essencial. De reputação, não há um monitoramento também. Há uma percepção, mas também não é meio que monitorado. Uhum. Me ajuda a lembrar das áreas? Gestão de crise. Comunicação interna, relacionamento institucional, assessoria de imprensa, eventos. Eu sei que na Aliança todo mundo faz evento, não tem o que fazer. Se teve De contato, você vai organizar um evento, não tem que fazer. de assessoria de imprensa, então, nós começamos esse trabalho específico com uma pessoa, que é PJ, mas que ela faz mais o clipping, né? Ela faz a clipagem ali pra gente. Ah, legal. E algumas matérias específicas que nós achamos relevante, a gente pede para ela tentar fazer para fora. Do desenvolvimento institucional, digamos assim, né, da imagem institucional, hoje nós temos a Bia, que ela meio que é uma representante institucional da Aliança. Então, ela leva um pouco disso. E aí tem alguma outra coisa? Dos eventos, é isso que você falou, todo mundo acaba levando para frente o seu evento, não tem talvez um caminho único, digamos assim, né? Cada um faz por si o seu, como dá e tal. Comunicação interna. Comunicação interna. Nesse processo de curadoria, de mudança de curadoria para marketing, você quer conversar? A mamãe está te ligando de conversar. Ele fica olhando assim. Você só está querendo conversar, e eu não estou deixando você conversar. Só você fala, mamãe. De comunicação interna, há um tempo atrás, dentro desse novo escopo de um setor de marketing, eu tinha desenhado uma área de endomarketing, porque eu sentia que faltava e falta ainda na Aliança essa comunicação interna. Não há. Então, seria algo muito necessário. A pessoa que ficaria seria a Juliana, mas a Juliana está de saída. Então essa, assim, Estamos né? ainda. Estamos à deriva ainda. E por hora, como ainda não foi estabelecido que nós viraremos de fato um setor de marketing, não é que existe essa posição, mas é algo que eu entendo que seja importante. Legal. Você sabe se a Aliança tem algum planejamento de comunicação? E se tem, se não tem, o que você acha que um planejamento contribuiria com a Aliança? Ou tendo ele, como ele contribui para a comunicação da organização? Então, o planejamento de comunicação ele é feito anualmente.
que eu posso dizer? A comunicação, ela faz o seu planejamento mais especificamente para as redes sociais. Uhum. Não é uma comunicação 360, que olha para tudo. Não. Aí existe a nossa sub-área da curadoria. Na área da curadoria, nós fazemos um planejamento anual com os setores. Então, nós mapeamos agora no segundo semestre é enviado para cada setor fazer um formulário e enviar tudo que tem planejado para o próximo ano, a nível de evento, a nível de campanha, a nível de data importante, a nível de tudo que possa afetar o planejamento e divulgação. E aí nós tentamos fazer, dentro desse escopo, o planejamento da curadoria, que ele vai um pouco para fora desse da comunicação, que ele atua mais como... Vamos ali na sala. O bichinho, ele tá já estressado. Fica parada. Tá nada comigo. Ah, e é isso. Ó, vamos ver os carros. Peraí, deixa eu pegar um. Então, a gente tenta sair um pouco dessa caixa e fazer esse alinhamento com os setores, com as frentes. O que a gente sente um pouco de dificuldade hoje ainda é na parte de eventos para fazer esse alinhamento, porque normalmente cada evento é planejado por uma área específica. Uhum. Então, que a gente consegue, digamos assim, uma pouca infiltração para conseguir atender. Eita, você tá mesmo, né? Vira aqui, vira. Você, menina, para de falar com minha mãe. Porque tá me olhando pra gente. A gente se mudou e aí a casa, eu tirei as férias também para dar uma ajeitada, né? Mas ele tá elétrico. Eu falei, gente, tá mais elétrico que nossa. Podia ser, tá maior já para ajudar a arrumar a casa, né? Assim. Sim, como que eu falei que você tão sem elétrico desse Mas acho que é jeito? agitação por ter mudado de local mesmo, né? Até se Mas agora organizar. minha sogra também vai vir ajudar a olhar ele, graças a Deus, porque tá mais perto dela. A gente estava em Campinas, aí estava meio longe de todo mundo, agora tá um pouquinho mais perto. Você está em São Paulo? Não, a gente está em Hortolândia, na verdade. Ah, Que aí é do lado de Campinas, né? fica entre Campinas e Sumaré. Minha sogra mora em Sumaré. Ah, boa, então perfeito, bem mais perto. E não quero, mamãe. Não quero. Então, acho que um pouquinho disso. E aí, de fato, a gente acaba fazendo anual. O único planejamento que a nível de conselho, que nós sabemos, é que até 2026, se eu não me engano, acho que era de 2023 a 2026, um dos objetivos da aliança é a criação do setor de marketing. Então, por isso também que está nesse processo de cria, não cria, vira marketing, não vira, então é um dos objetivos gerais. Mas até que isso se destrinche ou se resolva, não tem um planejamento a longo prazo ou médio prazo. Normalmente é um planejamento mais a curto prazo, anualmente. Pontual, tá. E aí esse planejamento ele é feito em cima do que o conselho dá de voz, ou vocês se organizam ali com a própria demanda, com o que está aparecendo, e submete à aprovação? Ou... Sim, o planejamento da comunicação, como é um planejamento interno de redes sociais, é mais definido entre nós. O do marketing, da curadoria, nos 2 últimos anos nós fizemos pautadas naquilo que foram os objetivos gerais apresentados pelo Conselho. Aí os 2 principais objetivos que eles pediram para nós foi o foco na arrecadação, vem cá, amor, no foco na arrecadação e nas evangelizações, com os jovens, principalmente. Legal. Acho que dá mais força daí para o trabalho que vocês estão desempenhando, né? Beleza. E qual que é a contribuição desse planejamento para a aliança?
Como você enxerga isso? Eu acho que É total efetivo, não é? Como que você vê? hoje eu vejo que é uma forma de integrar as prioridades da aliança. Então, se como foi apresentado um caminho, um foco nesses 4 anos, que seriam as prioridades, seria uma forma de atender e ver se está gerando resultados naquilo que foi o objetivo estabelecido. Vem cá. Boa. E pensando na comunicação como um todo da aliança hoje, como que você avalia a comunicação dela com esses públicos que a gente já citou lá em cima, mas pensando no sentido não tanto a nível. A comunicação é relacionamento, né? Mas como a gente se expõe para essas pessoas, como que você avalia essa comunicação para os colaboradores, por exemplo? Missionários, padrinhos, benfeitores, doadores, com a igreja local, com os atendidos. Pode avaliar um por um, ou junto. Acho que tá mudo, Dani. Não sei se você tá falando É que comigo ou com o Bento. acabando. Ah, Espera aí que eu já venho. Deixa eu tá tentar bom, pegar um. beleza. Consegui um jeito aqui. Bora. Vou falando, vou dando mamar e vou falando. Eu sinto que falta talvez esse planejamento 360 mais integrado e a longo prazo. Por quê? Cada setor faz o seu planejamento, mas as áreas não se conversam. E aí, de fato, a comunicação faz o seu planejamento para as redes sociais. Se o RH faz o planejamento dele, ou a comunidade de aliança faz o planejamento dela, ou na curadoria a gente tenta, foi a forma que a gente entendeu que seria uma forma de ter uma certa integração com os setores, de saber o que cada um vai fazer e meio que como que isso vai ser priorizado e também com base naquilo que foi falado pela presidência, entender o que é prioridade. Então, é uma forma que a gente tentou solucionar. Porém, isso acontece muitas vezes muito em cima. Eu digo isso porque há uns 2 anos atrás a gente tentou pedir esse planejamento até setembro. Normalmente, os setores eles só vão ter isso em outubro, novembro, e olhe lá. O ano passado a gente enviou, e acho que deram a devolutiva em novembro, e em janeiro já tinha campanhas. Então, fica um prazo curto para organizar as demandas que vão entrar por primeiro. Então, se houvesse um planejamento mais a longo prazo, e acho que principalmente, talvez, né, pensando aqui falando com você, uma reunião para expor esse calendário de maneira geral, de que todas as partes soubessem de maneira integrada, porque nós sabemos, mas ainda assim parece que cada um fica correndo atrás do seu. E, por exemplo, da comunidade de aliança, normalmente a gente acaba sabendo só dos retiros específicos de, retiro dos mais velhos ou retiro de formação permanente. E aí a gente acaba não tendo nem acesso ou conseguindo contribuir com alguma coisa que seria uma das prioridades, que é trabalhar
a comunicação interna. Legal. Obrigada. Bom, acho que você meio que falou de tudo nisso, né? Não precisa a necessidade desse planejamento e dessa convergência de informações, né? Para conseguir definir o que entra e o que não entra e de forma que todo mundo consiga enxergar e abrir mão ou priorizar alguma coisa, né? Pensando em estruturas de comunicação, Dani, posicionamento, presença digital, porque basicamente a aliança hoje aí você mesmo disse um pouquinho antes, a comunicação basicamente planeja conteúdo, né? E ela é basicamente rede social. Exato. E pensando nisso, né, a gente vê que com facilidade a gente percebe que é um braço forte ali da aliança, né, as redes sociais são super ativas, o site ele funciona, tem um outro site hoje, né, então como que é o posicionamento digital, o posicionamento institucional hoje no mundo digital da organização? Acho que um pouco. Agora acho que dá certo colocar assim. Vamos ver se você fica mais calmo. Dê um pouco de mamar para ele. Você de novo. Como, de fato, a aliança ela se entende, aí eu vou falar pela comunicação, se entende como uma instituição religiosa, membro, né, participa da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, uma estratégia que foi adotada para as redes sociais da Aliança é ter três linhas de divulgação. Uma que são os conteúdos católicos da igreja, de maneira geral, que é uma forma de atrair um público católico a conhecer e seguir a página, entendendo que nossa instituição também é católica e religiosa. O conteúdo interno, de apresentação de quem somos, que fazemos, os elos e tal, um pouco do que a aliança é. Uhum. E aí a parte de campanhas também, que são os periódicos, às vezes alguma campanha específica, ou, né? Vai falar esse mês de nota fiscal paulista, então vai falar de nota fiscal, enfim, né? Ou temáticas específicas. Internamente também há uma crítica sobre isso. Nós entendemos e mesmo porque, além disso, a aliança tem muitas coisas a comunicar. Acho que esse ano não aconteceu tanto, mas há uns 2 anos atrás era uma briga, porque a nota fiscal queria aparecer, o imposto de renda queria aparecer, aí o evento queria aparecer, aí o bingo queria aparecer, aí tudo queria aparecer e ser comunicado ao mesmo tempo com o mesmo critério de importância. Então, por isso também a gente começou a falar, não, esse mês é do vocacional, esse mês dá para entrar isso, esse mês dá para entrar aquilo. Então, existe essa linha a nível interno da comunicação. Parte interna da aliança, nas instâncias maiores, digamos assim, não aprovam esse tipo de comunicação porque acham que a gente está comunicando coisas gerais que outras instituições religiosas poderiam comunicar e que nós estamos comunicando pouco que nós fazemos. Então, acaba comunicando muito que é de fora, ou muito que é a igreja, mas que não é aliança, que não comunica o que a aliança é, o que a aliança faz. Então, de uns tempos para cá, isso é exemplo, a gente fez a série Santidade Brasileira, que era uma forma de atrair um público, tinha um conteúdo novo que ninguém quase falava. Então, nós tivemos algumas pessoas que até se aproximaram ou acabaram conhecendo a aliança através desse tipo de conteúdo. Porém, como não é algo que fala a respeito da aliança, enfim, a gente recebeu algumas críticas internas porque não está comunicando o que a aliança está fazendo. Mas aí eu acho que é um pouco de falta de conhecimento técnico, porque foi uma estratégia utilizada para, né? E que está gerando resultado. Inclusive, Nossa, eu ia falar, meu Deus, mas essa foi, eu acho que o maior acerto dos últimos tempos.
Inclusive, a SAI foi Indicada mencionada para um para prêmio, né? Eu sim, vi. então Uhum. é sinal de que os frutos estão sendo reconhecidos, né? Mas, de fato, o que nós ultimamente temos feito é tentar aumentar o número de postagens nas nossas redes daquilo que a Aliança faz, para as pessoas conhecerem um pouco mais a obra, enfim. Então, é um pouco disso. A gente também, como você falou, a gente criou o site institucional, também há uma briga interna do site social e o site religioso. Por quê? No site religioso, nós costumamos. É como se fosse o nosso blog, né? Então, tem várias matérias, conteúdos também relacionados à igreja, que a Aliança faz, enfim. E trabalha com técnicas de comunicação, com SEO, enfim. Coisas para as pessoas conhecerem um pouco mais nosso conteúdo. Porém, não são conteúdos tão interessantes, e como o nosso site tem muita coisa, que ficava tão claro para quem era parceiro, principalmente de pessoa jurídica ou parceria pública, do que nós fazemos, principalmente a nível social, porque era muita informação. Então, a solução foi fazer, de fato, um outro site social mais focado nisso, até como uma forma de prestação de contas. Há frentes também que falam que tinha que derrubar esse site social porque não está falando plenamente o que a aliança é. Mas, a nível institucional, a gente entende que é importante. Eita, você quer mais CD? Peraí. Calma. Eu quero mamar. Eles não têm isso de achar que tem esse pudor, não existe. Uai, sempre foi assim? Que agora eu tenho que pedir licença? Não, é que antigamente não sabia, agora já vai puxar a blusa, né? Engraçado. Oh, criança é assim. Eu tenho 8 irmãos, né? E sim, então eu sempre tive criança perto de mim. E quando, tipo, a menor tinha 6 anos, a mais velha teve o primeiro filho. Então, assim, sobrinho. Então, assim, eu sempre tive criança perto de mim. Então, assim, eu sou super, meu, vai, faz, isso aqui, vai puxar mesmo. Vai. Aí veio afilhado, sempre tem criança. Então, assim, super, super tranquila. Pode É ficar bom super que tranquila. entende. É, Mas um pouco isso, assim. Então, o que eu sinto hoje que às vezes nós usamos alguns critérios baseados no estudo, ou conhecimento, né, que a gente vai atrás tecnicamente falando, e que muitas vezes são questionados, mas sem um embasamento técnico, né, sem esse ponto de vista. Eu considero, de fato, que é importante ter esses sites separados. Não digo que, mesmo porque no site religioso tem a opção de ir para o site social, sabe? Uma sugestão que a gente está estudando, quando eu voltar de férias também vou ver como ficou esse retorno, é a criação de um selo social da Aliança, um selo principalmente para as parcerias públicas e privadas. Seria uma forma de reconhecimento, acho que mais as parcerias privadas, um reconhecimento daquela empresa com atuação social, enfim, né, de mostrar um pouco o que faz. Então, seria direcionar para esse site também social como uma prestação de contas. sim. Não sei se eu fugi da pergunta, fugi. É porque é tanta coisa que... Não, eu vou complementar aqui. É, em que plataformas digitais vocês estão? E se você sabe o objetivo delas, conta um pouquinho para mim. Por que que a Certo. gente escolheu estar nessas e não naquelas? Ou se está em todas, por que estão em todas? Olha, hoje a Aliança está em 9 ou 10 redes sociais. A gente tem o Instagram religioso, o Instagram social. Também a gente ficou nesse impasse, mas, de fato, como já tinha muitas coisas, a gente percebeu que, muitas vezes, aquilo que a gente postava no nosso Instagram religioso, aquilo que era conteúdo social no nosso Instagram religioso, não tinha um bom alcance. Engajamento, enfim, derrubava um pouco, porque o público, de fato, é religioso. Uhum. E não tinha uma adesão boa, digamos assim. Então, a gente entendeu que, mas de toda forma é importante falar o que a Aliança faz do social. Então, a forma que a gente conseguiu qualificar isso
foi a criação do Instagram social. Então, tem Instagram social, Instagram religioso, tem o Facebook, que é geral, temos o TikTok. O TikTok, eu vou falar de todas, é mais fácil, depois eu vou falando especificamente no TikTok, no Pinterest, no Spotify, no YouTube, a gente estava no X, né, teve as questões, estamos no Threads, no LinkedIn. Eu acho que eu estou esquecendo de algum ainda. Acho que são essas. Se eu lembrar de mais alguma. A Aliança, anteriormente, ela estava mais no Facebook, aí foi criando, né, o Instagram. Conforme foi passando o tempo, a gente entendeu que seria uma forma de alcançar visibilidade estando em mais plataformas digitais. O Spotify, especificamente, são para os conteúdos de música, e aí a gente tem feito uma inserção até de outros conteúdos voltados para o meio católico, tipo o terço, né, o rosário, enfim, meditações para ver o alcance, mas que, de fato, tem a maior relevância do porquê foi por conta da questão das músicas, porque tem as figuras públicas. Isso é uma outra questão também, porque há um tempo atrás a gente tinha esse setor dentro da comunicação. E aí tem se falado se tira ou se não esse setor para cuidar e administrar as figuras públicas. Ao meu ver, é um setor importante porque as figuras públicas elas representam a aliança, né? Então, a intenção é assessorá-las e cuidar das redes sociais, enfim. Mas aí, voltando um pouco para as redes sociais. O LinkedIn, então, a questão mais corporativa da instituição, né? O Facebook foi a primeira plataforma que a Aliança entrou, né? E depois o Instagram. Que acaba sendo os conteúdos de maior relevância, maior alcance, assim. O TikTok e o Threads foram plataformas que nós pensamos se havia a viabilidade de entrar, mas pensando nos novos públicos, né, nos públicos mais jovens, seria uma forma de fazer conexão também com esses públicos. E no Pinterest nós entramos mais por conta de uma questão que, como nós criamos conteúdo para as redes sociais e Instagram, muitas vezes cards, enfim, então a gente entendeu que seria um conteúdo que poderia ser compartilhado e uma forma das pessoas acabarem conhecendo a aliança. Então, não é que a gente cria um conteúdo específico. Em algumas raras ocasiões, mas normalmente a gente aproveita algum conteúdo como uma oportunidade de ser reconhecida também, né, das pessoas. Normalmente a gente coloca um pin, né, uma postagem no Pinterest, por exemplo, e coloca o site que a pessoa pode conhecer mais a história do santo ou alguma coisa assim, no site da Aliança, e conhecer um pouco mais da obra, no geral. Então, de maneira geral, todas elas têm esse objetivo de tornar a Aliança mais conhecida, né, gerar essa visibilidade e também alimentar com conteúdos aqueles que já conhecem a obra. Boa, respondidíssimo. Qual que é a linguagem que predomina nas redes sociais e nos canais digitais? O tom de voz que vocês adotaram? Por que vocês escolheram esse tom de voz? Olha, de maneira geral, uma abordagem mais religiosa, né? Não no Instagram social, e no LinkedIn nós tentamos uma abordagem um pouco mais social, mas ainda assim, às vezes, a gente percebe que tem mais um conteúdo religioso, mas ainda assim a gente trabalha mais o lado social no LinkedIn e no Instagram social. E o tom de voz, nosso público, há um tempo atrás, a gente havia feito um estudo mais especificamente com os doadores. Os doadores, eles são mais velhos da Aliança, de pessoa física. Já nas outras redes, né, enfim, vai na faixa
vou falar assim por cima, mas depois posso olhar com calma, é na faixa dos 30 a 55 anos, o recorte maior de público. Tem ainda assim os mais jovens, a gente tem um bom recorte de mais jovens. Curiosamente, os mais jovens estão no nosso site, não é nas redes sociais, é mais no site. No site a gente pega um público mais jovem que acho que vai querer saber, formação, enfim, acabam acessando mais. Mas é um público mais adulto, então nós não temos uma linguagem tão informal, uma linguagem um pouco mais séria, né, digamos assim. Para algumas coisas específicas, nós temos o perfil do Geração Acorde, que é mais voltado, de fato, para o público mais jovem. Então, quando é alguma campanha, alguma ação, alguma coisa que ela tem esse contato com o público mais jovem, ou, de fato, a gente trabalha no TikTok para alcançar, porque no TikTok é um conteúdo de atração, digamos assim, e também na divulgação desse Instagram, que é da Geração Acorde, que não é administrado pela comunicação geral da Aliança, é pelo setor de evangelização que é gerenciado, digamos assim. Mas aí, então, seria isso. Acho que um tom religioso, na maior parte dos canais, só não no Instagram social e no LinkedIn. E não formal diretamente assim, mas conteúdo mais sério, digamos assim, no nosso tom de voz. Não é tão descontraído ou irreverente, né? Não é que a gente fica fazendo tanto meme ou coisas desse tipo. Boa. Por quem que essas plataformas são administradas e qual que é a estrutura que a Aliança disponibiliza para essa administração? E quem coloca em pauta e acompanha a produção dos conteúdos que a gente enxerga nas redes sociais? Tá. Então, as redes sociais, em geral, são administradas pela comunicação, essas 9 que eu falei, acho que são 9. Só não, de fato, Geração Acorde, as figuras públicas acabam tendo voluntários que administram as próprias redes. Dentro da comunicação, então, tem o Robson, que é o nosso gestor. Abaixo dele, recentemente, nós contratamos uma coordenadora, a Camila. E aí tem digamos assim, os subsetores, né? Tem as categorias de setor dentro da comunicação e tem o setor, né, de redes sociais. Então, nós temos 3 pessoas que cuidam das redes sociais da Aliança, dessas redes todas. Então, tem a Adriana, que ela é social media, digamos assim, ela é contratada mais para pensar nas estratégias para cada plataforma. Tem a Gabi, que ela é a assistente de social media, ela é mais responsável por fazer os briefings, as copies, meio que estruturar as postagens. E tem a Giovana, que ela é auxiliar de social media, e ela é responsável em postar essas né, nas redes sociais, essas postagens, de fazer as postagens. Postar fotos, mais direcionado nesse sentido. E a Giovana e a Gabi acabam fazendo os stories também, né? Enfim, às vezes tem alguma coisa presencial. E aí também nós temos algumas parcerias. Nesse ano, principalmente, nós entendemos que seria importante divulgar a aliança como um todo. Então, no Instagram, que a gente acaba tendo melhor alcance de público, nós pedimos para algumas fraternidades de diferentes lugares, tipo, tem a Helena da Itália, tem a Dani, que é de Barbacena, acho que ela mudou agora, acho que ela está em Barbacena. A Dani de Barbacena, os meninos da Casa de Formação. Então, cada dia um fica com uma postagem, digamos assim, um dia de postagem dos stories para apresentar um pouco mais a sua região. E aí, na quinta-feira também nós temos o Terço da Misericórdia, que é rezado, meu amor, que é rezado pela Central de Relacionamento. Vem cá, pequeno. Mas aí é administrado, em geral, pela comunicação. A comunicação hoje, ela faz referência direta à presidência, mas a relação de todos os conteúdos, detalhadamente, meio que não são apresentados. Eles
tem algum panorama, então aquilo que é prioridade, por exemplo, a gente vai ter o evento da Festa das Tendas, isso é uma prioridade para a Aliança no geral, que foi passado pela presidência. Então, eles pedem que essas postagens sejam feitas, mas meio que o fluxo de postagens, a quantidade de postagens, o tipo de material, é feito todo por nós. Eles só aprovam, basicamente, a identidade visual e, às vezes, um card ou outro que eles acham que é necessário, de programação, alguma coisa assim que eles pedem. Mas, em geral, no grosso, digamos assim, no dia a dia, é tudo feito internamente pela comunicação. E também tem essa questão, né? Nós temos, além da parte específica de social media, nós temos os designers e tem videomaker e produtora, então, e editores de vídeo. Então, são corpo, digamos assim, que acabam fazendo esse conteúdo, criando esse conteúdo. Então, social media, ele planeja, e aí isso é enviado para os designers ou para o pessoal do audiovisual que produz as peças que vão ser publicadas. Alguns as próprias meninas do social media produzem, mas também tem esses pedidos feitos para a área dos designers. Boa. Sim, alguém tem que fazer essas peças, né? Além de pensar nelas, dar o briefing delas, tudo. Por fim, uma pergunta que me veio à cabeça aqui. Mesmo essas redes sociais que não são administradas pela comunicação diretamente, como a das pessoas públicas e da geração Acorde que você citou, elas submetem alguma coisa à gerência ou não? Elas são independentes? Então, não, são independentes. E também, só complementando, cada cidade onde a aliança está presente possui sua própria rede social. Então, essas não fazem referência, digamos assim, à comunicação institucional. A nossa, digamos assim, a parte da organização aqui da administração. Então, cada cidade administra. O que ocorre, às vezes, são algumas formações para conscientizar os membros como podem fazer as postagens, o que pode postar, o que pode postar, o que não pode fazer, mais a nível de consultoria, digamos assim. E também nós temos um grupo no WhatsApp dos comunicadores. Então, quando tem alguma comunicação oficial da aliança que todos precisam postar, aí é enviado para esse grupo dos coordenadores, dos comunicadores, para que eles possam publicar nas redes sociais das cidades. Há alguns problemas a nível de como que eu posso falar? Manutenção desses grupos. Por quê? Como são voluntários, por vezes, algum voluntário de alguma cidade, ele muda, e a pessoa continua no grupo, e a pessoa que é a nova responsável da comunicação daquela cidade não entra. Então, muitas vezes, o grupo está desatualizado, e não são todas as pessoas que a gente, às vezes, faz algumas ações obrigatórias. Essa ação é obrigatória postar. Ou a gente faz um checklist e vai verificando um a um se foi postado ou não, ou a gente percebe que, às vezes, falta adesão de um ou outro membro para postar. Mas é a forma que a gente internamente faz hoje. Consegue se organizar para fazer, né, essa checagem. Por fim, Dani, para a gente acabar e você ficar livre e o Bento ficar feliz e dar graças a Deus. Como que você enxerga que aconteceu talvez de alguma história que você saiba ou percepção que você tem, como que aconteceu essa preocupação da aliança de estar presente nas redes sociais? E se existem pessoas promotoras desse tema hoje ou no passado que fizeram com que isso fosse tão forte, porque se a gente parar para olhar, as novas comunidades, elas sim têm esse cunho um pouco mais comunicacional, mas não são todas, né? Inclusive no nível da aliança, que cria conteúdos, né? Não só sobre si, né? Mas agora também entrando um pouquinho nessa questão de igreja, em temas mais transversais, assim. De onde que vem isso, essa vontade, essa preocupação forte de comunicar-se? Olha, eu acho que foi muito interno do setor.
principalmente talvez pela gestão do Robson ali. Eu lembro que na época que tinha o Guilherme, tinha o Brunão, né, outros gerentes, havia sim já as redes sociais da Aliança, mas eu vejo que depois que o Robson entrou, que é o atual gestor, houve um boom no sentido de ampliação de redes sociais e de produção de conteúdo de fato. O Robson, ele é um produtor de conteúdo nato, né? Ele é uma área que ele gosta e, de fato, que hoje é uma forma de evangelização também, né? Acho que ele, primeiro, porque ele já era evangelizador digital, digamos assim, né? Missionário digital, mas também eu vejo que isso contribuiu muito para essa disseminação da aliança através das redes. Como eu disse, ainda há talvez uma falta de clareza de outras partes, de algumas estratégias que nós adotamos quanto a tipos de publicação, de postagens, né? Há uma certa crítica, digamos assim. Uhum. Há um tempo atrás, houve, inclusive, alguns especialistas de abusadas, assim, né, que às vezes tem uma visão crítica da aliança como se houvesse uma falta de conteúdo próprio. Então, também baseado nisso, a gente começou a publicar um pouco mais de conteúdo próprio. Mas, de fato, hoje é uma forma de evangelização e é uma forma de presença digital, né, de se tornar conhecido, né, de divulgar o trabalho, que amplia além daquilo que é o tradicional, digamos assim, que são as pregações em loco, né? Sim. Só para fechar, você acha que esse incentivo foi feito por pessoas que eram comunicadoras que estavam na aliança, então por isso se desmembrou somente, ou porque existe um incentivo institucional pensando em igreja católica, para que a gente se comunique? Ou as duas coisas, ou você vê isso ou não vê isso na fala das pessoas, quando elas vão defender as ideias? Olha, alguns anos atrás, alguns poucos anos atrás, a presidência tinha muito receio que os próprios missionários tivessem redes sociais. Por medo do tipo de contato, ou como que eu posso falar? O tempo gasto com coisas supérfluas, digamos assim, enfim, né? Porém, com o tempo, a própria presidência entendeu que fosse algo importante para a aliança, a nível de comunicação, a nível de visibilidade. Então, hoje em dia, alguns missionários, e aí também, de fato, é uma escolha pessoal de cada pessoa, cada membro, que possa divulgar também através da sua pessoa, mas também o trabalho da aliança. E a nível institucional, também eu vejo que foi um movimento. Então, foi algo que foi proposto e que a presidência abraçou, que entendeu que, de fato, era algo importante. E, de fato, acho que com outras falas, né, de outros profissionais que, às vezes, pontuam alguma coisa, eles entenderam que, de fato, é algo importante, né? Que a comunicação no meio digital é algo que alcança muitas pessoas. Então, tem acho que foi um conjunto de coisas, assim, foi se entendendo que era algo necessário e bom. Boa. É isso, Dani. Tá liberada. 1 hora e meia aí, coitada. Uma mãe de férias, eu causando. Não, eu já estou pensando como não será quando eu voltar a trabalhar. Minha sogra, 2 dias na semana, pelo menos, ela vai estar aqui. Renê, amor, você tem vergonha? Olha como eu fico em paz. Mexendo nas coisas. Eu tô brincando aqui, tô vivendo a minha vida, olha, com essa canequinha aqui. Muito lindo. Parabéns, Dani. Mesmo. Obrigada. Deus abençoe muito. Mas muito obrigada. Tirei muitas coisas, então vai ficar super legal. Quem sabe esse estudo aí ajuda vocês em algo depois. A monografia em si é só estudo aprofundado, né? A gente não faz coisas realmente, não tem ações reais, mas a gente propõe ações. Então, quem sabe depois no futuro aí
como vai ser ano que vem, onde eu vou estar, não sei ainda, mas eu estava até falando com meu noivo, falei assim, queria tanto ter espaço para fazer um voluntariado, eu vou estar cheio de ideias, só para falar com eles, assim, aí eles colocam em prática. Porque E principalmente assim, às vezes, de fato, acho que antes de novembro, como tem festa das vendas, tudo não vai rolar a criação desse setor, porque eles precisam conversar em conselho. Então, acho que vai rolar, se rolar, entre novembro e dezembro, que vai ser mais ou menos quando você vai estar entregando a sua monografia. Então, e eu quero chamar todo mundo, assim, a ideia, até você tinha falado para Adrizar, que é convidar mesmo quem participou e até a aliança em si, para defesa da banca, né? E é uma forma de apresentar o trabalho e vocês tirarem insights daquilo que eu fui considerando nas análises, né? Talvez isso ajude no planejamento, talvez não, talvez vocês queiram, alguém queira mesmo o trabalho inteiro para dar uma olhada, talvez não, mas como um insumo para talvez reorganizar algumas coisas, parar algumas arestas que ainda estão um pouco ruins aí. Então, quem sabe? Quem sabe? Se não, paciência. Mas eu quero ver, quando você terminar, a gente vai falar. Bom, vai depender de como vai estar a minha vida louca. Exatamente. Mas eu quero ter acesso, sim. Depois compartilha comigo. Pode deixar. Farei isso. Porque no fim a gente quer que seja útil, né, para algo. Tanto o esforço tem que servir a algo, né? Então vamos tentar fazer uma coisa legal. Muito obrigada, viu, Dani? Imagina. Um abraço. Beijo. Depois, se você quiser mandar um áudio falando dos seus pareceres. Pode deixar. Não vou te segurar mais, porque senão você vai. Mas depois a gente pode marcar também para conversar, para trocar ideia sobre isso. Tá bom? Beijão. Tchau, tchau, Bento. Tchau. Beijo. Ele ficou feliz que tu deu um tchau, até que enfim. Tchau. Um beijo. Tchau, Beijo, tchau também. Tchau.